E aí, pessoal, meus alunos do curso LAC, aqui do nosso módulo de Direito do Trabalho para o TRT, para a sua aprovação nos TRTs. Sejam muito bem-vindos, bom demais revê-los. Já estava com saudade para a gente continuar o nosso bate-papo, né? Para a gente continuar aqui as nossas impressões, grandes impressões que a gente tem em relação ao direito material do trabalho. Muito bem, a gente vai tratar de um tópico na nossa aula de hoje, muito importante e um tópico novo. São novidades, e as novidades, elas não caem, elas despencam nos concursos. Então, eu não tenho a menor dúvida que esse tema, empregado doméstico, vai ser tema queridinho das bancas no ano de 2016 e 2017. Não resta dúvida que vai ser uma enxurrada de questões da Fundação Carlos Chagas e também do CESP. Então, a depender de qual será o seu TRT, você pode ter certeza que essa temática estará presente. E vem aí na totalidade de inovações, já que eu repito, é um tema super novo, mega novo. Inicialmente, como eu sempre faço, depois a gente volta, já deixo para vocês meus contatos. Qualquer dúvida que você tenha em relação a esse tema, você pode entrar na minha fanpage, facebook.com/profrenzete. E me chama inbox que a gente bate um papo. Tem também RR no Instagram, no @profrenzete, onde eu vou postar dicas diárias de direito de processo de trabalho até o final, até a sua aprovação, você já sabe. Inclusive, eu acabei de postar uma dica agora lá de processo não, foi de direito do trabalho para vocês. Dá uma olhadinha lá que vale a pena. Se não tiver rede social, tem o renzeteprofessor@gmail.com, só não fica com a dúvida. Lembrando que o @profrenzete também é o nosso contato lá no Periscope, onde eu entro com vídeos, quase que ao vivo, né? Quase que uma vez por semana a gente consegue, com grandes dicas para vocês e revisões boca de prova, revisões que vão ajudar vocês e muito nessa preparação. Muito bem, o nosso tema de hoje, então, vai ser empregado doméstico. Melhor dizendo, a Lei Complementar número 150 de 2015. Eu vou bater bastante nessa Lei Complementar número 150 de 2015. Então, acho bem interessante que você tenha no seu vade-mecum aí a sua mão, ou você tenha essa lei impressa para você ir acompanhando. E uma dica que eu falo para os meus alunos, né, a lei é nova, já dei umas centenas de aulas só de empregado doméstico, e eu falo isso para os alunos e no final eles fizeram e concordaram. É interessante você estudar sim essa lei complementar 150, esse tema de empregado doméstico de forma isolada, é verdade. Mas quando você encerrar o seu estudo completo de direito do trabalho, é muito interessante que você volte nesse vídeo. Por que, Renzete? Para você ver as peculiaridades, o que se aplica aos demais empregados e como que vem de forma diversa aqui na Lei Complementar 150. Então fica aí para você essa grande dica. Pois bem, vamos então iniciar vendo a legislação. O que você precisa estudar para conversar sobre empregado doméstico? O artigo 7º, parágrafo único da Constituição Federal, ele foi alterado pela Emenda Constitucional número 72 de 2013, a famosa PEC das domésticas. Então, se você se recordar, o caput do artigo 7º da Constituição Federal diz lá, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, e elenca 30 e tantos incisos. Interessante observar que antes dessa emenda, lá no artigo 7º, parágrafo único, foram assegurados alguns direitos aos empregados domésticos, mas muito poucos direitos, né? Que a gente tinha até um esqueminha para decorar de tão pouco que era, mas que hoje não vale nem a pena de ensinar esquema passado, não vale. Então, observe, muitos poucos direitos, já que ele ficou bem esquecido. Doméstico, por exemplo, ele não fazia jus à jornada de trabalho. Então, ele poderia trabalhar 10 horas, 12, 15, 20 horas por dia, que não havia que se falar em hora extra. Aí vem a Emenda Constitucional, número 72 de 2013, a famosa PEC das domésticas, e aumentou consideravelmente esses dispositivos. Além de poucos direitos assegurados aos empregados urbanos e rurais no artigo 7º da Constituição, o parágrafo único do mesmo dispositivo foi alterado e ampliou significativamente esses direitos, em quase sua totalidade. Então, veja quantas mudanças. Bom,
A lei complementar, e eu acredito que essa seja mais cobrada nas próximas provas de tribunais, de TRTs, a lei complementar número 150 de 2015, ela revogou expressamente aquela lei antiga que você já estudou, que você estudou até de repente num curso passado comigo, que foi a lei 5859 de 72. Então, a lei complementar 150 revoga a lei 5859 de 72. Ela está revogada. Então, tudo é novo. Atualize-se, né? E é interessante você saber que o artigo 7º, atenção aqui, abre o olhão. O artigo 7º da CLT, está aqui, ele exclui o empregado doméstico. Na verdade, esse artigo 7º exclui da proteção seletista o empregado doméstico, o empregado rural e o empregado estatutário, o servidor estatutário. Então, isso está lá no artigo 7º da nossa CLT. Acontece que eu quero que você tenha muito cuidado no que eu vou te explicar. Nós temos agora, com esse artigo 7º da CLT, um grande choque, um grande conflito de normas com o artigo 7º da CLT, com o artigo 19 da Lei Complementar número 150 de 2015. Por que, Renzetti? Porque a Lei Complementar número 150 de 2015, ela passa a admitir a aplicação subsidiária da CLT na relação de doméstico. Ou seja, onde existir omissão na Lei Complementar 150 de 2015, que é a nova lei, repito, dos empregados domésticos, nós iremos aplicar de forma subsidiária a CLT. Então, aparentemente, nós temos um conflito de normas. Nesse caso, você tem vários critérios aí, eu não vou me alongar nisso, que não será objeto da sua prova, é claro, para você resolver essa questão. Um dos conflitos, uma da forma, para solucionar o conflito, pode ser o critério da especialidade, né? Como a Lei Complementar 150 de 2015, ela é especial, ela trata de empregado doméstico, então eu aplicaria a lei diante desse conflito. Ou ainda um critério cronológico, como a Lei Complementar 150 é posterior à CLT, que é de 73, eu aplicaria a Lei Complementar 150. Então, são várias formas de você resolver esse conflito de normas, mas isso não é objeto de nossa prova. Isso é discussão até de teoria geral aí de processo. Então, como eu disse, o artigo 19 da Lei Complementar 150 fala lá, observadas as peculiaridades do trabalho doméstico, a ele também se aplicam, aí vem aqui, subsidiariamente a consolidação das leis do trabalho. Então, fique esperto para essa grande novidade. A Lei Complementar número 150 de 2015 admite a aplicação subsidiária da CLT em relação ao empregado doméstico. Renzetti, por que você está batendo o tempo inteiro em falar empregado doméstico, você não fala empregada doméstica? Por quê? Quem é o empregado doméstico? O empregado doméstico é só esse que está na sua casa nesse momento, arrumando sua casa, colocando as crianças para o colégio, cuidando da vovó, do vovô, a babá das criancinhas. Será que é esse que é só empregado doméstico? Não é não. O jardineiro é o seu empregado doméstico, o caseiro que você tem pode ser considerado seu empregado doméstico, o motorista particular que você terá assim que você for aprovado no próximo TRT. Então, todos eles são considerados empregados domésticos, tá bom? Por isso que eu coloquei aí esse quadrinho para a gente fugir de qualquer divergência. Bom, e quais são os requisitos para eu ser considerado empregado doméstico? O artigo 1º da Lei Complementar 150, ele é muito importante e ele deve ser muito bem analisado. A primeira observação que você tem que saber é que o empregado doméstico, ele também vai ao shopping. Ele também é subordinado, ele também trabalha com habitualidade, com onerosidade e com pessoalidade. Só que além desses 4 requisitos caracterizadores da relação de emprego, e nós estamos diante de uma relação empregatícia especial, isso sem dúvida, eu tenho mais 2 requisitos bem importantes, que são esses aqui, ó. Finalidade não lucrativa, a pessoa ou a família. Na verdade, são 3 requisitos, né? No âmbito residencial. Por hora, eu quero ficar aqui. Então, o empregado doméstico, ele vai ao shopping, ele é subordinado, trabalho habitual, eu respondo já o que é isso para você, com onerosidade, com pessoalidade, mas ainda tem mais 3 requisitos, que é trabalhar com finalidade não lucrativa. Eu não entendi, Renzetti. Como assim finalidade não lucrativa? Isso quer dizer que o empregado doméstico ele não ganha salário? Não é isso. O que você tem que observar é o seguinte,
a atividade do empregado doméstico não pode estar inserida com a atividade econômica do empregador doméstico. E aí é bom você, desde já, parar e pensar que o empregador doméstico, ele não pode ser uma pessoa física ou jurídica, né? O empregador doméstico, assim como o empregado, ele é só pessoa física. Então, esse critério da pessoalidade, aí, nesse caso, se estende aos dois, empregado e empregador, já que ambos necessariamente serão pessoas físicas. Muito bem, então, quando eu falo em finalidade não lucrativa, repito, eu quero dizer que a atividade do empregado doméstico não pode estar inserida com a atividade econômica exercida por seu empregador. E aí, o meu exemplo de sala de aula foi cobrado no TRT da Terceira Região, no ano de 2015. Aquele exemplo clássico, eu sempre falo para vocês, sempre falava nas aulas de empregado doméstico, e pode continuar sendo citado aqui nessa nova aula. Muito bem, pensando, e assim caiu na prova, naquele empregador doméstico, que é um advogado, e tem o seu escritório lá na sua própria residência. Ele reservou um cômodo só para fazer o seu escritório de advocacia. Poderia o empregado doméstico dessa residência limpar esse escritório? Poderia esse empregado doméstico servir cafezinho aos clientes, tirar uma xerox e pagar uma conta? Não pode, não. Se ele fizer isso, se esse empregado doméstico se inserir na atividade econômica, ali tem lucro daquele empregador doméstico, ele não será considerado empregado doméstico, e sim empregado urbano regido pela CLT. Então, atente-se aí a esse tópico. O empregado doméstico não trabalha com a finalidade lucrativa do empregador. Não pode a sua empregada doméstica te ajudar a fazer quentinhas, por exemplo, né, dentro da sua casa, para vender para os vizinhos lá do condomínio. Isso também não pode, isso é finalidade lucrativa, ela não seria considerada empregada doméstica, e sim empregada urbana regida pela CLT. Um outro requisito é pessoa ou a família. Então, empregado doméstico para pessoa ou família. E esse significado de família hoje, nós sabemos que ele é muito amplo. Então, eu hoje posso ser, nesse caso de família, eu que moro com a minha irmã, podemos contratar, por exemplo, um empregado doméstico. Não tem nenhum problema. As relações homoafetivas, então, hoje o conceito de família, ele é muito amplo. Então, nada impede que você contrate empregados domésticos, tá? Não é só você pensar na mãe, no pai, não, né? Hoje família num todo mundo que se une com aquele objetivo de firmar ali uma residência, um lar, isso é um conceito de família. E aí, só para a gente seguir um pouco, uma república, por exemplo, ela não necessariamente ela tem pessoas da mesma família. Então, uma república pode ser um encontro lá de vários estudantes, o nome já diz, que tem o intuito de fazer uma universidade, se preparar, e várias pessoas de vários lugares do Brasil ficam concentradas num único local. As famosas repúblicas, até coloquei no slide aqui, de Ouro Preto, por exemplo, né? É um exemplo clássico. Então, beijão para o pessoal de Ouro Preto, né? Uma república de estudantes pode contratar um empregado doméstico? Pode sim. O que impediria é um hostel ou uma pousada que ambos, hotel também, óbvio, tem finalidade lucrativa, jamais poderiam admitir, né, um empregado doméstico. E a minha casa de praia? Eu que vou fazer prova agora, né? Vou ser aprovado no próximo TRT. Então, eu sendo aprovado no próximo TRT, deixa eu só apagar isso aqui, eu vou comprar essa casa de praia aí. Eu comprando essa casa de praia, eu posso ter um empregado doméstico? Pode sim. O caseiro que eu contratar, eu posso considerar meu empregado doméstico, porque essa minha casa de praia, a ideia é de extensão de residência. Agora, o que eu não posso é pedir para o meu caseiro, empregado doméstico, alugar essa casa aos finais de semana, por exemplo, para eventos. Se começar a alugar para eventos, festas, aí já passa a ter uma atividade lucrativa e eu já afasto ele da categoria de empregado doméstico. Tá bom? Muito bem. O terceiro requisito é o âmbito residencial. Empregado doméstico trabalha em âmbito residencial. Eu não posso chegar numa empresa e falar, quem é aquela senhorinha ali? Ah, é nossa empregada doméstica. Não, não pode ser, já que o empregado doméstico está restrito ao trabalho em âmbito residencial. Ok, pessoal? Bom,
Vamos dar uma olhadinha no início desse artigo, que é o artigo 1º, que ele é bem importante, e ele diz assim: ao empregado doméstico, assim considerado, aquele que presta serviços de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal. Esse critério de contínua, e a gente fala para os empregados em geral, em habitualidade, discutiu-se muitos anos sobre isso. Para os empregados, regido pela CLT, nós sabíamos que o requisito era da não eventualidade, com a ideia de habitualidade. Agora, para os empregados domésticos, o legislador sempre trouxe esse critério, um trabalho contínuo. Um trabalho contínuo sempre foi considerado um trabalho duradouro. E aí a pergunta: quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer o nosso curso aí, super competitivo, aqui no Lá Concurso? Então convido vocês a acessarem o nosso site, laconcurso.com.br. Lá nós temos uma preparação top de linha para o concurso do TRT 24. TRT 24, Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso do Sul. Concurso esse que edital já está na praça, está publicado. A data da prova é no dia 26 de março, tá? 26 de março de 2017. Galera, papo reto com vocês. Esse nosso curso não é um curso qualquer, tá? Esse é um curso altamente competitivo. Você pode pesquisar, você pode procurar o trabalho dos nossos grandes professores na internet e você vai chegar à conclusão seguinte, que aqui no Lá Concursos é o melhor custo-benefício do mercado. Nós aqui do LAC, nós temos 3 cursos para o TRT 24. Primeiro, o curso de analista judiciário, área administrativa, tá? Um curso altamente competitivo, porque o professor Luiz Antônio é professor de administração e aquela parte de conhecimentos específicos na área de administração pública, vocês podem ter certeza que o professor vai fazer uma grande preparação para vocês gabaritarem. O curso de técnico, tá? O curso de técnico nós temos como grande professor o professor Rogério Renzetti, Trabalho e Processo do Trabalho, que vai gerar um grande diferencial competitivo para a galera. Tá certo, meus amigos? E, ó, detalhe, 10 de 25 cada um dos cursos, ou se você quiser os dois, o combo aí por apenas 10 mensalidades de R$ 32,00, um curso completaço. Tá certo, meus amigos? Ó, detalhe, você quer aí esse PowerPoint, você quer esse material do professor, acesse nosso site, tem um link aqui embaixo aqui que você pode fazer o download gratuitamente desse material. Um forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.